O amor de Jesus, ele é tão forte, ele está tão enraizado em nós, que ele veio hoje para nos ensinar. E a palavra de hoje, tanto a primeira leitura, a segunda, como o Evangelho, ele fala para quem? Para nós. Ele fala para a comunidade. Mas o que é comunidade? A igreja, nós aqui somos uma comunidade. A sua família é uma comunidade. O teu trabalho é uma comunidade. A rua onde você mora é uma comunidade. Então a comunidade em modo geral. E a liturgia então deste domingo, ela nos convida a refletirmos sobre a nossa responsabilidade diante dos nossos irmãos com os quais nós compartilhamos a fé. Porque na fidelidade à palavra e na coerência da fé é que nós percebemos que não podemos ficar indiferentes diante daquilo que ameaça a vida ou a felicidade de um irmão. E que todos nós somos responsáveis uns. Por isso, pelo batismo, nós nos tornamos irmãos, filhos do mesmo Pai. E no Evangelho de hoje, o evangelista Mateus, ele apresenta uma catequese de Jesus sobre a experiência de vida em comunidade. E às vezes a gente poderia até se perguntar se as primeiras comunidades cristãs, será que elas eram perfeitas? Ou será que faltava alguma coisa a elas? Se essas primeiras comunidades eram perfeitas, ou tinham tantos problemas como as comunidades hoje atuais? É uma pergunta que nós podíamos fazer. E a esta inquietação, o Evangelho responde mostrando que a comunidade de Mateus era normal e muito parecida com as nossas. Nas primeiras comunidades cristãs, existiam conflitos entre grupos, entre movimentos, quem sabe entre pastorais. Também havia problemas de convivência. Naquelas primeiras comunidades cristãs, como ainda hoje, muitos irmãos que têm essas atitudes prepotentes e que escravizavam e humilhavam os pobres e os fracos. Tinha aqueles que ofendiam os irmãos, magoavam os outros. Tinha aqueles pobres, aqueles fracos, que sofriam muito mais. E na comunidade também tinha dificuldade de perdoar as falhas dos outros. Então, preocupado com isso, o evangelista Mateus convida os cristãos a viver com simplicidade e humildade, promovendo o acolhimento aos pequeninos, promovendo o acolhimento aos pobres, aos excluídos. E o Evangelho propõe o perdão e o amor. Então a catequese de Jesus apresentada no Evangelho de hoje, ela quer responder estas perguntas. Primeira pergunta: como é que os irmãos da comunidade devem agir diante de quem errou ou causou um conflito?
Ou ainda quem pecou ou errou deve rapidamente ser condenado e excluído da comunidade. E os ensinamentos dados por Jesus mostram que decisões apressadas, decisões radicais, não devem fazer parte da sua comunidade. Porque a comunidade cristã é uma família. Por isso sempre será preciso resolver o problema usando de prudência, de bom senso, de maturidade, moderação, complacência e principalmente com amor. Perguntaria isso se você hoje, um de nós da comunidade, estivesse fazendo algo errado lá fora e você visse, o que você iria fazer? Como você iria reagir? Se um irmão estivesse roubando alguma coisa, com certeza nós iríamos imediatamente condená-lo. E qual é a orientação, a catequese de Jesus? Olha a prudência, olha a misericórdia, olha o perdão, o amor. E é isso que Jesus quer ensinar hoje para nós. E a primeira leitura de hoje, ela nos apresenta Ezequiel. Ezequiel é responsável pela comunidade de Israel. Ele é um guardião, um sentinela que Deus colocou para vigiar a cidade dos homens. Ezequiel sendo chamado a ser responsável. O profeta então deve estar atento a tudo que pode atrapalhar os planos de Deus. Como sentinela, prudentemente deve alertar então a comunidade, alertar a comunidade sobre os perigos. E vejam, caso seja omisso, caso o profeta prefira silenciar, fingindo não perceber a presença do pecado no seio da comunidade, o profeta, ele correrá o perigo de perder a sua vocação e tornará ele também sinal de pecado, do desvio. Então o profeta, e aqui esse profeta somos nós, devemos estar atentos, não devemos se esconder. Muitas vezes se diz assim, vamos botar um paninho quente, deixa a coisa, e de repente essa coisa vai acumulando, vai aumentando, pode ir causando mal para a própria comunidade cristã, pode estar causando mal para a própria família. Pelo batismo, todos nós somos profetas. Recebemos do nosso Deus a missão de denunciar que certos caminhos e contravalores do mundo, eles são prejudiciais para a humanidade. Como profeta, não podemos nos acomodar, pois o nosso silêncio diante do pecado e diante de situações de injustiça nos tornará cúmplices daqueles que destroem o mundo, daqueles que condenam aos sofrimentos, à miséria, os mais fracos e oprimidos. É a prepotência que hoje permanece ainda. Claro, aquilo que Jesus propõe para nós, às vezes é totalmente o contrário da nossa ação do dia a dia. Quanta ameaça às vezes, até o próprio pai ou a própria mãe para o filho. Deixa chegar em casa que nós vamos ver. Às vezes o pau come solto. Às vezes nós julgamos, condenamos, às vezes aquela pessoa que é inocente.
Como seria bom se hoje, eu diria assim, as famílias, a comunidade, ela vivesse conforme a palavra de Deus. O alerta é dado, e o que Jesus vai dizer? Quem tem ouvidos, ouça. Queira Deus que um dia nós não precisamos dizer, mas eu não sabia. A palavra de Deus é clara para nós. E o Evangelho de hoje, ele tem muito a ensinar a nossa sociedade atual. Porque a sociedade atual, ela prefere julgar, ela prefere condenar apressadamente, tendo como base, muitas vezes, boatos infundados, mentiras, notícias falsas. Esse evangelho também tem muito a ensinar às famílias que pensam que amar significa se calar ou esconder o erro, o pecado dos nossos filhos ou dos nossos pais. Isso pode levar eles a crescer achando que os erros cometidos não fazem mal nenhum. Santo Agostinho diz assim: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Então aqui nós percebemos a nossa responsabilidade em ajudar a cada irmão a tomar consciência dos seus erros. O que Jesus diz no começo? Se teu irmão errou, vai, converse com ele, mas só vocês dois. Mas antes, às vezes, de conversar, o bairro todo sabe, a rua toda sabe. E vamos levantando, às vezes, falsos testemunhos. Jesus recomenda: vai primeiro você. Se não der, leve 2 ou 3 pessoas. Como é difícil, né, gente? Eu digo assim, difícil observar e viver e praticar a palavra de Deus. Por isso nós somos convidados a respeitar o nosso irmão. Gente, muitas vezes a gente esquece uma coisa: se eu aponto o dedo para alguém, eu devo olhar que o outro eu estou apontando para mim mesmo. Foi você, mas o grande aqui está apontando para mim. Então nós respeitar o nosso irmão, não ficar calados com as atitudes erradas. Gente, amar alguém não significa não ficar indiferente quando ele faz um mal a si próprio ou à comunidade. Mas aquela pessoa é tão querida, eu gosto tanto dela, eu sei que ela está fazendo tudo errado, mas como é que eu vou dizer para ela? O Evangelho está nos dizendo: vai com amor. E a pessoa, se estiver consciente, ela vai aceitar, ela vai entender e ela vai mudar. E depois, às vezes, quando estoura a bomba, a gente se culpa. Ou às vezes a gente se omite e diz: mas você nem sabia disso. Estava sabendo, sim. Jesus dá um puxão de orelha em nós. Semana passada ele deu aquele puxão de orelha em Pedro, quando ele disse: afasta-te de mim, Satanás. E hoje ele pega de cheio as comunidades, a cada batizado, para se acordar para essa nova realidade. Mas como é que nós podemos chegar a alguém para corrigir, para aconselhar ou para questionar? Gente, na nossa vida precisamos amar e respeitar o outro. Mas amar não exige que concordemos em tudo com ele.
pois uma hora iremos lhe fazer observações que irão magoar. Aqui trata-se de uma exigência que resulta do mandamento do amor: amai-vos uns aos outros. E o apóstolo São Paulo, da mesma forma, ele nos fala do perdão, dessa correção mútua, correção que devemos mudar, uma correção que possa ser iluminada pela palavra de Deus e conduzir o momento para o recomeço da relação humana com aquele que havia errado. Gente, não importa onde estejamos ou quantos formos, mas se nós nos unirmos e guiados pela caridade, Jesus Cristo se fará presente em nosso meio e haverá uma comunidade novamente unida no amor. Quem ama vive a perfeição de Jesus. O amor é vivido em perfeição. O amor é a base da decisão, da ação de cada cristão. Portanto, não vamos espalhar o erro dos outros através de boatos, mentiras, notícias falsas, ou calúnias, ou difamação. Mas diante disso, o que fazer? A decisão certa é um encontro sereno e compreensivo com o irmão que pecou ou errou. E caso essa tentativa de reconciliação falhe, deve ser feita uma segunda tentativa. E essa segunda tentativa pode contar com o auxílio de outros irmãos. Que Deus nos ajude. Quem sabe abra e faça a gente se perguntar: como é que é o meu tratamento com os outros? Muitas vezes, só porque a pessoa não é igual, não tem os mesmos talentos, ou não tem a mesma cultura que eu tenho, a gente a despreza. A gente despreza. Esses dias uma pessoa veio meio triste e disse para mim assim: olha, padre, eu não sei o que fazer. A mulher vive pegando no meu pé. Não, disse ele depois assim: não sei se os outros falam para ela, mas eu só vou trabalho em casa e nada mais. Aí um dia ele disse assim, a mulher me disse assim: nunca mais quero olhar para ti. E às vezes somos assim, gente. Ah, porque o fulano falou, eu vou acreditar. A recomendação: vai, converse com ele. Às vezes a gente diz: tu está aprontando. E eu vou descobrir. Às vezes esse descobrir é os outros que vão te falar. E às vezes nem é isso que se fala. Por isso devemos ter cuidados, para não estragar às vezes uma vida, uma felicidade de alguém. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu vou estar. E onde está Cristo, tudo é seguro, tudo é sereno. Que Deus nos ajude.